Uma coisa que é fato na história é que a humanidade sempre foi capaz de criar os piores tipos de pessoas. E podemos ver esses exemplos nos ditadores. Stalin, Hitler, Fidel Castro, Pol Pot. Todos eles são pessoas cruéis que viveram na humanidade no século passado. Existem vários outros nomes, só que nenhum se compara a esses. Mas existe um grupinho muito peculiar que na verdade nem são os ditadores, e sim os braços direitos deles. Os homens que agiam por eles, que executavam suas ordens. E se não fosse por esses seguidores fiéis e lunáticos, que obedeciam seus líderes a todo custo, toda essa loucura deles não teria sido executada de forma tão podre, tão massiva como foi no século passado. E foi pensando nisso que eu decidi fazer esse vídeo, pois muito se fala sobre esses ditadores, mas muitas das vezes, em vários casos, não se fala muito sobre os seus braços direitos, sobre aqueles que faziam tudo por eles. Então, eu espero que goste do vídeo. Se você quiser compartilhar, compartilhe, isso vai ajudar o canal. Então vamos começar esse vídeo. Então vamos começar por Heinrich Himmler. Ele nasceu em 1900 na cidade de Munique. Era filho de um professor católico. Logo após a Primeira Guerra Mundial, ele estudou agricultura e ingressou nas forças paramilitares que tentavam colocar ordem na Alemanha, que estava fundada no caos político e social, fazendo parte do Reichskriegflagger. Também participou do Putsch da cervejaria, a fracassada tentativa de Hitler de tomar o poder em Munique. Após isso, Himmler entrou no Partido Nazista em 1925, subindo na hierarquia e sendo eleito deputado do Reichstag em 1930. Com sua importância sendo notada por Hitler, ele foi nomeado chefe da nascente SS, que na época estava subordinada à SA. Ele foi expandido à SS, chegando a ter 50 mil membros em 1933. Logo depois, se tornou chefe da polícia de Munique e chefe de toda a polícia na Alemanha, estabelecendo o primeiro campo de concentração em Dachau. Foi nomeado chefe da Gestapo em 1934 na Prússia, estendendo seu poder sobre toda a Alemanha. Também planejou o expurgo da Noite das Facas Longas, eliminando o chefe da SA, Ernest Röhm, fazendo assim com que a SA se enfraquecesse e a SS se tornasse o corpo armado mais poderoso do Reich. História vai, história vem, Himmler era praticamente o homem mais poderoso do Terceiro Reich, atrás de Hitler, e várias vezes tentava aumentar ainda mais o seu poder no campo militar e industrial, e se tornou ministro do Interior em 1943. Expandiu ainda mais a Waffen-SS com 35 divisões. Estava se expandindo tanto que chegava até mesmo a rivalizar com a Wehrmacht, uma coisa muito parecida que acontece com o Wagner Group e o exército russo hoje. Porém, os meses finais da guerra estavam perto. Himmler estava sofrendo com doenças psicossomáticas, o que causou seu afastamento da comitiva de Hitler. Soube-se também que Himmler queria suceder Hitler, negociando com o nobre sueco Folke Bernadotte para se render aos aliados ocidentais, fazendo acordo com eles também para se unirem contra a União Soviética. Logo que soube disso, Hitler o retirou de todos os seus cargos e ordenou sua prisão. Himmler tentou escapar vestido de soldado comum, porém foi capturado pelos aliados ocidentais. Logo depois se suicidou tomando veneno. Himmler deixou sua marca como um dos homens mais cruéis da história, sendo o principal elaborador do Holocausto. Ele também tinha uma inclinação para o misticismo filosófico, com uma adesão fanática à ideologia racista nazista. Ele criou toda uma rede de terror na Alemanha, suprimindo a oposição, eliminando os inimigos internos e obrigou a obediência total dos alemães. Mas ainda havia pessoas que poderiam ser mais cruéis do que ele, e você verá no próximo tópico. Reinhard Tristan Eugen Heydrich, também conhecido como Der Henker, ou o Carrasco em alemão. Ele nasceu em 7 de março de 1904, na cidade de Halle. Seu pai dirigia um conservatório musical, no qual era o cantor wagneriano, expondo seu filho desde cedo nas músicas. E a sua mãe era uma mulher muito severa e disciplinadora, fazendo assim com que o jovem Heydrich tivesse uma infância muito infeliz. Desde pequeno, Heydrich sofria escárnio, por falsamente ser acusado de ter ascendência judaica por parte de seu pai.
Heydrich entrou para uma unidade dos Freikorps em 1919. Depois se alistou na Marinha Alemã em 1922. Ele subia nas patentes, sempre almejava chegar no topo até ao almirantado. Contudo, ele teve um caso com a filha do diretor de um estaleiro. Quando souberam disso, deram-lhe duas opções. Ou casava com a mulher e teria sua carreira preservada, ou perderia todo o seu progresso na marinha. Ele, que já estava noivo de Lina Heydrich, decidiu assumir a culpa e foi dispensado por violar a boa conduta que um oficial devia ter. Depois disso, Heydrich, sem ter o que fazer, decidiu entrar na SS, a pedido de sua esposa, que era uma partidária nazista. E após uma breve introdução a Himmler, Heydrich foi para dentro da organização Sicherheitsdienst, ou a famosa SD, que era uma extensão da SS que cuidava da vigilância e da inteligência. Quando Hitler ascendeu ao poder em 1933, Heydrich foi nomeado a chefe de departamento político da Força Policial de Munique, colaborando a colocar as forças policiais e políticas em toda a Alemanha sob o controle de Himmler. Já que Himmler era apenas 4 anos mais velho que Heydrich, suas esperanças de progresso só podiam ser realizadas com sua especialização. Heydrich foi nomeado chefe da SS em Berlim em 1934. Depois que Himmler assumiu o comando da polícia, Heydrich se tornou o chefe do SD, da polícia criminal e da Gestapo. Ele era implacável. Ele fez com que o serviço de inteligência se expandisse de tal forma que nem mesmo os nazistas mais odiáveis escapavam dele. Ele gostava de fofocas, usava escutas, fazia relatórios detalhados, e graças ao poder que foi colocado em suas mãos, o SD e a Gestapo podiam fazer o que quiser nas ações policiais, prendendo qualquer pessoa suspeita sem direito a julgamento. Heydrich teve um papel no expurgo de 38, no alto comando da Wehrmacht, plantando falsas informações que levaram a um expurgo semelhante ao promovido por Stalin. Durante o Kristallnacht, ou Noite dos Cristais, em novembro de 38, ele ordenou a prisão de vários judeus, fechando seus estabelecimentos e os enviando a campos de concentração. Em 39, se tornou o chefe do Reichssicherheitshauptamt, o escritório-geral de segurança do Reich, encarregado de toda a segurança e polícia secreta do Terceiro Reich. Foi ele também que planejou o falso ataque polonês a uma estação de rádio alemã, dando pretexto a Hitler para invadir a Polônia, que depois de ocupada, foi recebendo judeus alemães e austríacos para os guetos. Também organizou esquadrões móveis, responsável pelo extermínio que assassinou 1 milhão de judeus soviéticos e poloneses. Heydrich também colaborou no plano para deportar os judeus até Madagascar, plano esse que não chegou a ser concretizado. Hermann Göring encarregou de realizar a solução final, deixando tomar medidas para o extermínio dos judeus. Em setembro de 41, foi nomeado Reichsprotektor da Boêmia e Morávia, e organizou medidas repressivas e execuções massivas para os camponeses e trabalhadores. Mas ele melhorou as condições sociais e econômicas daquela região, e ele conseguiu esse feito, que levou a uma falsa sensação de segurança. Com isso, ele dirigiu seu carro sem escolta armada. Em 27 de maio de 1942, Heydrich foi ferido mortalmente por 2 agentes tchecos livres, que usaram uma bomba. Ele faleceu em 4 de junho no hospital de Praga. A Gestapo retaliou matando os oficiais e centenas de tchecos, e exterminou toda a vila de Lidice. Heydrich era um homem recluso que não tinha amigos. Ele possuía um olhar que botava medo até nos nazistas mais cascudos daquela época. E depois de sua morte, deixou um maldito legado de destruição e morte por onde ele passou. Contudo, ainda havia um oficial nazista tão sádico e cínico quanto ele. E veremos no próximo tópico. Karl Adolf Eichmann, nascido em 19 de março de 1906 em Solingen, na Alemanha. Durante a Primeira Guerra Mundial, sua família se mudou para a Áustria, na cidade de Linz. Antes do nazismo, ele tinha uma vida comum, trabalhando como caixeiro viajante da cidade de Oberösterreich, numa empresa de petróleo. Porém, ele ficou desempregado devido à Grande Depressão de 1929. Em 1932, ele ingressou no Partido Nazista em Linz, subindo na hierarquia. Tornou-se membro da SS e, ao deixar Linz em 1933, ingressou na escola terrorista da Legião Austríaca, em Lechfeld. Em 1934, ele foi alocado a uma unidade da SS, em Dachau, e foi nomeado para o escritório central da Sicherheitsdienst, em Berlim, onde trabalhou na seção que
lidava com as questões judaicas. Avançando no SS, foi enviado para Viena após o Anschluss, em 1938, para tentar expurgar os judeus da cidade. Depois foi enviado para Praga, com uma missão semelhante. Em 1939, Himmler criou o Escritório Central de Segurança do Reich, e Eichmann foi transferido novamente para a seção de assuntos judaicos em Berlim. Em 1942, foi feita uma conferência dos altos funcionários nazistas no distrito de Wannsee, em Berlim, para organizar a logística da solução final, que Eichmann coordenaria tudo, sendo nomeado carrasco-chefe. Ele organizou a identificação, reunião e transporte de judeus de toda a Europa até Auschwitz e outros campos de extermínio na Polônia. Porém, com a maré da guerra virando e os aliados conseguindo conquistar inúmeros territórios, a guerra já estava perdida para a Alemanha. E com o fim da guerra, Eichmann foi capturado pelos americanos. Contudo, escapou de um campo de prisioneiros. E, portando uma identidade falsa, Eichmann viveu na Alemanha por muitos anos sem ser descoberto. Após algum tempo, ele saiu da Europa indo parar na Argentina em 1958. Mas o Mossad conseguiu executar uma operação secreta, prendendo Eichmann em 1960. E depois de 9 dias de muita tensão, os israelitas finalmente conseguiram levar Eichmann até Jerusalém, onde puderam julgá-lo. O julgamento foi bastante controverso, diante dos juízes judeus por um Estado judeu que não existia até anos após o Holocausto. Uns queriam que ele fosse julgado no Tribunal Internacional, outros queriam na Alemanha, mas com a insistência de Israel, eles permitiram que fosse julgado lá, não apenas com o objetivo de justiça, mas também de honra. É uma oportunidade de ensinar às futuras gerações sobre o Holocausto. Haviam chamado mais de 100 testemunhas que sofreram no Holocausto, dizendo seus relatos sobre os atos terríveis de Eichmann. Mas quando ele foi questionado, ele disse não ser antissemita, e que discordava do antissemitismo vulgar de Julius Schreck e de outros nazistas que contribuíram com o Holocausto. Ele alegava ter lido livros judaicos, também que nunca leu Mein Kampf, nunca leu o tratado antissemita. Ele negava a responsabilidade de sua participação na solução final, dizendo que só cumpria ordens e sentia até mesmo um desconforto ao ouvir sobre o funcionamento das câmaras de gás. Ele disse que continuou a supervisionar a deportação das vítimas, mas que mantinha a distância dos assassinatos reais. Contudo, seu julgamento terminou em 15 de dezembro de 1961, sendo condenado à morte por enforcamento, a única pena de morte imposta em Israel. Ele foi enforcado em 1962 e suas cinzas foram jogadas no mar. Os nazistas sem dúvidas eram homens terríveis, cruéis e sádicos. Porém, uma outra ideologia também estava fabricando homens tão terríveis quanto. Iremos analisá-los no próximo vídeo. Bom, então é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Ele foi um dos mais trabalhosos que eu fiz, pois tive que editar, fazer o roteiro, gravar, editar os áudios. Então foi uma coisa horrorosa de fazer. E eu espero que você tenha gostado. A parte 2 provavelmente vai demorar um tempão também, porque por se isso deu trabalho, imagino aquele, então vai ser trabalhoso. Deixe seu like, se inscreva, fique com Deus e até o próximo vídeo.